verdade? A verdade na cultura rural era uma verdade absoluta. Como nós estamos nesse período de início aqui na sessão Nostalgia, eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi a evangelizar, e a gente saía batendo de porta em porta, e quando a gente encontrava um irmão católico, qual era o tema? Imagem. Aí a gente dizia, imagem é pecado. Não, não é pecado. Aí a gente convidava ele e falava, pega a sua Bíblia, não vou nem mostrar na minha. Pega na sua que eu vou provar na sua Bíblia que é pecado. Aí ele ia lá, pegava a Bíblia dele, abria, a gente mostrava, ó, na sua Bíblia aqui que a Tó está dizendo que é pecado. Quantos irmãos não se converteram dizendo, está aqui mesmo, está na Bíblia, é verdade, é pecado. Não, eu quero servir a Jesus, então eu abro mão da imagem. Quantos irmãos a gente não ouviu testemunhos assim? Hoje, mostra para alguém, aqui, ó, tá. Ah, é verdade, está aqui, mas eu sou feliz com a minha verdade, e a minha verdade me basta. Então a verdade, nessa cultura urbana, ela se tornou relativa. Quando a gente fala de moral, na cultura rural, uma moral conservadora, na cultura urbana, a moral ela é liberal. Há 50 anos atrás, eu tenho 2 filhas, a Lívia e a Carol, a Lívia de 12, e eu já fico angustiado, eu já estou naquele processo de oração que ela entrou na adolescência. Apesar de eu ter combinado com elas que elas só vão namorar depois dos 21 anos, eu já estou na intercessão. Porque eu fico imaginando o corintiano chegando na minha casa e sentando no meu sofá e me chamando de sogro. Então esse negócio eu estou na oração. Mas imagina 50 anos atrás, a minha filha, eu não sou evangélico, não sou cristão, a minha filha chega em casa com o namorado e diz assim, pai, meu namorado vai dormir em casa na minha cama comigo. Eu não sou crente, eu ia bater na porta do vizinho, falar, ó, o namorado da minha filha está querendo dormir aí, o que é que eu faço? Ele também não é crente, ele ia sair e falar, não, vão lá e vão dar um pau nesse cara, está achando que o quê? Vamos pegar ele de jeito, ele está achando que vai desonrar a família e tal, e não ia prestar um negócio. Hoje, não é na casa de não crente, é na casa dos crentes. Não, é melhor ele dormir aqui com a minha filha do que estar lá fora, porque a gente não sabe bem aonde vai estar. Essa é a nossa cultura. A moral, ela está liberal. E a cultura em si? Porque o que a gente não percebe, e nessas transformações todas, é que a nossa cultura deixou de ser cristã. Antes, a cultura era cristianizada. Desde quando teve o decreto lá do imperador dizendo que todo mundo no império é cristão. Aonde ia a cultura tinha essa pegada cristã, mesmo que as pessoas não fossem servindo a Deus. Elas tinham ideais, elas tinham princípios cristãos. Só que com o passar dos anos, esses princípios foram sendo deixados de lado. E a gente vive hoje numa cultura que não é mais cristã. Os valores sociais, os valores das empresas, os valores comerciais não são cristãos. Ah, pastor, o que a gente vai fazer? Eu não estou falando isso aqui para você desesperar. Eu estou falando isso aqui para ser uma constatação. A gente precisa ter essa consciência clara, porque isso vai impactar na maneira como a gente vai propagar o Evangelho de Cristo. E ainda, quando a gente olha para essa cultura, a gente vai perceber que o nosso ambiente familiar deixou de ser aquele ambiente privativo, de intimidade. Ele é invadido pela mídia. E nesse ambiente, onde a mídia controla, onde o pai e a mãe chamam o filho pelo WhatsApp, dizendo, vem jantar, vem almoçar. E o menino fica no quarto jogando, e a menina fica no outro quarto conversando com as amigas, e o pai jogando joguinho, e enfim, não tem mais horas de conversas. Não tem mais diálogo, não tem mais interação. A casa deixa de ser o lugar das relações interpessoais de seus membros para se tornar um lugar de pernoite. Um lugar onde cada um faz a sua parte, que tudo vai funcionando, simplesmente para a gente passar a noite, dormir, descansar e cada um ir para a sua rotina. E aí, essa cultura urbana e relativista, ela tem 3 marcas que impactam diretamente a missão da igreja. A primeira é secularização.
Na secularização, Deus é colocado de lado. Deus não faz mais parte dos assuntos das nossas relações profissionais. Deus não faz mais parte das nossas discussões familiares. Deus é simplesmente colocado de lado. E aí vem a privatização, que o outro é colocado de lado. Ou seja, eu tenho o meu ambiente privado, e na privatização, você tem a sua fé, então não vem tentar me evangelizar. Você tem a sua fé para viver a sua fé no ambiente de igreja. Então, nas universidades não se pode mais falar de Deus, não se pode mais falar de fé, principalmente a fé cristã. Pode-se falar de outras religiões, a cristã não. Mas no trabalho não se tem mais espaço e ambiente para profissionais que professam a sua fé. Por quê? Porque a fé nessa cultura é colocado de lado, é colocado de maneira privativa, é algo do indivíduo e não mais da coletividade. E aí nós temos a pluralização, onde a verdade ela é colocada de lado, onde a verdade não importa. O que importa é os meus sentimentos. Se eu estou bem, se eu estou satisfeito, então está tudo certo. Em resumo, irmãos, esse mundo relativista se tornou hostil ao Evangelho. Não se engane, quando você prega o Evangelho, este mundo é hostil ao Evangelho puro, ao Evangelho bíblico de Jesus. E aí, tem esse livro do escritor Stanley Grenz, e ele propõe para a gente que nós precisamos encarnar o Evangelho observando os aspectos dessa sociedade urbana. E ele diz que essa sociedade ela é marcada por 4 características. A primeira delas é uma sociedade pós-individualista. Porque, segundo ele, essa cultura urbana ela rompeu com os ideais iluministas. Ela rompeu com os ideais da razão. Então ela cria novos parâmetros. Dentro desses novos parâmetros, o primeiro é uma sociedade pós-individualista, onde o indivíduo não é mais o centro dos acontecimentos. Porque antes olhava para a pessoa, olhava para o bem-estar da pessoa. Não, agora não. Agora é o que a pessoa tem, é o que ela possui, é a quantidade de likes que ela tem nas redes sociais, é a quantidade com que ela consegue se promover. E uma segunda característica que ele apresenta é uma sociedade pós-racionalista. Basicamente, o que importa não é mais a razão, e sim a emoção. As pessoas estão em busca de uma experiência transcendente. Faz alguns meses, estava lendo uma reportagem na Unicamp, e na reportagem falava sobre esse negócio de buscar algo espiritualizado. E aí, a entrevista era com um professor de medicina, que em determinado momento da aula de medicina, pegava os seus alunos e saía para o jardim da Unicamp para caçar gnomos. Porque eles acreditavam que se encontrassem gnomos, eles iam encontrar algo transcendente. Pergunta que eu te faço é, em que época a gente ouviria um negócio desse numa faculdade renomada de um professor de medicina? Mas nós estamos numa sociedade pós-racionalista. Então aqui já tem algo importante para nós que pregamos o Evangelho. Não adianta você apenas trazer a razão. Não adianta apenas você dizer, é certo. Nós temos um problema nessa cultura. Ela é pós-racionalista, ela não lida bem com a questão da razão. Então a pessoa ela consegue nessa sociedade participar de um culto pela manhã na igreja, cantar com a Marcena e seu grupo, louvar a Deus, e à tarde ir para um centro espírita, à noite ir para uma balada. E para ela não tem nada de errado, porque afinal ela está em busca de uma experiência transcendente. Ela não está ligada a valores, ela não está ligada a princípios. E por que essa fala é importante, irmãos? Para a gente entender alguns comportamentos à nossa volta. Terceiro, essa é uma sociedade pós-dualista, onde não importa mais
pensar no ser humano como partes opostas, e sim como o ser humano, como um ser integral. Por isso, discussões nessa época ganham tanta importância como o cuidado com a natureza, cuidado com o corpo. E nós não estamos dizendo que isso é errado, mas isso começa a ganhar valores acima de outros valores que deveríamos ter. Isso ganha um patamar que tem gerado preocupações. Então a pessoa ela começa a tentar se encontrar nesse meio. E a quarta característica para ele é uma sociedade que ele chama, e esse termo é noeticêntrica, que é a ideia de eu não posso só acumular conhecimento. Ter conhecimento não é suficiente. Ou seja, apesar de parecer contraditório, as pessoas hoje vivem em busca de um conhecimento que seja aplicado no seu cotidiano. E deixa eu tocar aqui na ferida da igreja. Isso é importante porque se a gente não entender isso, a gente continua fazendo como a gente fazia antigamente. Antigamente a gente não dava muito, deixa eu usar isso entre aspas, a gente não dava muito valor para aquelas pessoas que faziam tudo certinho. Falava e fazia. A gente gostava muito da performance. A pessoa não é muito crente, ele tem uns problemas lá no trabalho, ele é meio enrolado no trabalho, mas ele prega com a beleza, ele tem um poder de convencimento, quando ele fala, as pessoas entendem. E muitas pessoas, de coração sincero, se convertiam a Cristo por isso. E olhava para a vida torta do indivíduo que discipulou ele, que orou com ele, que ensinou ele. Ele fala, não, todo mundo tem as suas falhas, então eu vou servir a Deus e vou olhar para Cristo aqui. Essa cultura não aceita isso. Essa cultura não aceita a ideia só do conhecimento. A prática precisa estar associada. Então, olha como isso é importante para a gente entender. Quando você fala para o seu vizinho, chama seu vizinho para vir para a igreja, fala de Jesus para ele. Quando o pastor marca o culto de evangelismo, que esse negócio de culto do evangelismo já é um problema para essa cultura. Mas aí, quando o pastor marca, fala, traz o vizinho, traz todo mundo. Aí você vai lá, bate na porta, queria que você fosse na minha igreja hoje, vai ter um culto especial para você. E aí, você está tentando trazer ele, mas na semana, você brigou com o vizinho. Ele colocou o funk lá, e você pegou o hino do brado, colocou a caixa de som virada para a casa dele e colocou no último volume. Você jogou carne, esse cachorro do vizinho está me perturbando. Você jogou carne envenenada para o vizinho, para o cachorro do vizinho. E ainda orou para Deus levar o cachorro em paz. Pastor, isso não é possível, é crente que faz isso. Não é? Só que esse tipo de crente não coaduna mais com essa sociedade. Por quê? Porque eles olham. E por que que hoje os cristãos estão sendo tão atacados em relação à moral, em relação a comportamentos? Porque essa cultura, apesar dela ser toda problemática, ela quer que o discurso esteja alinhado com a prática. Então, quando eu falo que eu sou de Deus, eles esperam automaticamente o meu comportamento atrelado a isso. E quando eles não veem este comportamento atrelado com o meu discurso, não tem mais valor. Você pode falar as maiores verdades, não terá nenhum sentido para aquela pessoa. E aí, feito esse diagnóstico, pastor, como é que a gente prega então o evangelho nesse mundo tão complicado? Porque está difícil o negócio, está ou não está? Mas como é que a gente faz? E aí o texto de Atos 13, 36.